Bora lá bater um papo sobre a revisão, tudo aquilo que nós já falamos em sala, revisão de direito econômico. Tem aqui uma quantidade grande de slides, esses slides vocês vão receber pela plataforma, mas eu vou enxugar o máximo possível aqui, tentar ser breve para o conteúdo. Direito econômico. Não podemos deixar de falar do conceito de direito econômico, mas antes eu vou dar uma passada na regulação do setor financeiro, tá? Nós falamos de setor financeiro, obviamente eu vou falar de direito econômico. Nós sabemos que o setor financeiro é fundamental para a garantia e estabilidade econômica, tá? Nós temos estabilidade econômica do mercado financeiro por um setor específico para cuidar dos investimentos e evitar as crises financeiras. Então, essa é a visão que a gente tem sobre regulação do setor econômico brasileiro. Tá? E o conceito de direito econômico, que é muito importante vocês anotarem aí, é o ramo do direito que regula as relações entre o Estado e a economia, buscando equilibrar a liberdade de mercado com o interesse público. Obviamente, eu não vou ler nenhum exemplo ali para a gente poder evoluir melhor na matéria. Obviamente, quando eu trato da matéria de direito econômico, eu tenho uma visão estatal sobre o todo o funcionamento do mercado econômico quando o poder público tem total controle da situação. Ali eu penso em segurança de investimentos para a empresa, penso em segurança de investimento para o contribuinte, penso também nas arrecadações de impostos que essas empresas geram com vendas de produtos, não só a nível nacional, como a nível internacional. Então, eu tenho um ramo do direito que estuda a legislação específica de garantia e regulação do sistema financeiro nacional. Obviamente que isso traz uma estabilidade financeira no país, não deixando que o nosso país quebre financeiramente. Sem nenhum comentário de viés político aqui. Regulação econômica. Eu já falei de direito econômico, conceito breve, falei da importância, vou voltar aqui, da regulação do setor financeiro para a nossa estabilidade da economia brasileira, e a regulação econômica, ela traz algumas formas de regulação. Eu tenho a primeira forma, que é a regulação normativa, a segunda forma, que é a regulação fiscalizatória, e a terceira forma, que é a regulação interventiva. Então, eu tenho três situações de regulação para que eu impeça determinadas concorrências desleais que possam influenciar de forma negativa o nosso mercado econômico. Então, eu trago o conceito de regulação normativa, que trata-se de uma criação de normas e diretrizes que estabelecem padrões do setor econômico. Ou seja, eu tenho que ter uma padronização de negociação, eu tenho que ter uma padronização para exportação e importação de produtos, inclusive de dedução de impostos e preços de mercado para venda e para compra. Tá? Então, eu trato de uma regulação normativa. Eu trago um exemplo de banco aqui, que é o Banco Central vai definir regras para o funcionamento de outros bancos. Então, para cada setor dentro da visão financeira do país, existe uma regulação. Eu falo da regulação fiscalizatória, que o Estado monitora e fiscaliza o cumprimento das normas estabelecidas. Lógico, se houver violação, tem a aplicação de penalização da norma específica. O exemplo que nós trazemos aqui é o PROCON, que vai fiscalizar empresas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. A regulação interventiva, que é o Estado atua diretamente na economia, interferindo em preços ou na produção de bens e serviços. Atenção, o Estado atua diretamente na economia. O Estado não atua de forma indireta. Quem pensa que o Estado possui os seus órgãos reguladores para poder fazer a estabilização da economia do país e ele não intervém diretamente, está enganado. O Estado intervém diretamente, sim, tá? Diretamente na economia. Ele pode interferir em preços e na produção de bens e serviços, para, obviamente, trazer um equilíbrio do nosso sistema financeiro. E aí a gente coloca exemplo de crises econômicas, onde o governo pode congelar preços de alimentos essenciais para evitar a inflação descontrolada. Vide pandemia de 2020, que nós passamos por essa crise. Objetivos da regulação econômica: garantia da concorrência justa, tá? Eu tenho que regular a economia para poder fazer a garantia da concorrência justa, a proteção do consumidor e seus direitos sociais, estabilidade econômica e desenvolvimento sustentável.
Tá? Eu trago 3 situações, assim como eu trouxe 3 formas de regulação, eu trago 3 formas, que são 3 objetivos dessa regulação, que é a garantia da concorrência justa. O Estado cria regras para evitar que grandes empresas eliminem concorrentes menores, garantindo a competitividade de forma saudável. Tá? Existe um órgão, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que aparece em questão de concurso, que aparece em provas de graduação, que sempre nós falamos isso em sala de aula, que serve para fazer esse controle. Tá? Ele vai impedir as fusões de empresas que possam gerar monopólio. Por que o monopólio é prejudicial? Porque se eu tiver um monopólio, eu tenho o rompimento da livre concorrência. Se eu tiver a livre concorrência, eu tenho diversidade de preços, diversidade de arrecadação de imposto, tenho oferta e tenho procura. Eu tenho uma movimentação de mercado. Já o monopólio, não. Há uma garantia de uma só empresa explorando um determinado tipo de produto ou um determinado tipo de serviço. Então, onde está o direito de escolha para quem quer comprar? Não tem. Então, o consumidor ou a empresa que compra para revender só vai ter uma opção de empresa, não vai ter discussão de preço, porque o preço vai ser aquele, o único explorador daquele produto é aquela determinada empresa. Proteção do direito do consumidor e dos direitos sociais. Nós colocamos lá o PROCON, que também defende o direito do consumidor. Aqui nós vamos falar da Agência Nacional de Saúde, a ANS. Nós temos diversos planos de saúde, nós temos uma concorrência de plano de saúde, uma livre concorrência, não há um monopólio no nosso Estado brasileiro. A regulação assegura que os consumidores não sejam explorados e que serviços essenciais sejam prestados com qualidade. Então, a proteção do direito do consumidor tenta garantir, eu falo tenta, porque na prática isso não acontece. Só vai buscar reparação de danos, tanto no PROCON quanto na justiça, aquele que sofre o dano. Tá? A proteção do consumidor tenta garantir os direitos básicos do consumidor. E aqui eu cito como exemplo a Agência Nacional de Saúde. Estabilidade econômica e desenvolvimento sustentável. A regulação busca evitar crises financeiras e incentiva práticas sustentáveis. A CVM regula o mercado de ações para evitar fraudes e proteger investidores. Com certeza, porque se eu busco a proteção dos investidores e busco regular o mercado de ações, eu tenho maior volume de investimentos e tenho maiores investidores satisfeitos e protegidos naquela relação. Então, a regulação da CVM vai buscar a estabilidade financeira mediante da participação daqueles investidores no mercado financeiro. E isso é bom no cenário nacional, é bom para o nosso país. Agências reguladoras, tá? Reparem que esses tópicos a gente falou em sala de aula, eu destaquei esses tópicos. O pessoal da turma do primeiro tempo, a gente anotou no quadro, no segundo tempo, vocês receberam no WhatsApp, mas está dentro dessa regra. O que são as agências reguladoras? As agências reguladoras são autarquias independentes. As agências reguladoras, elas não são empresas públicas, elas não são empresas privadas, elas não são sociedades de economia mista, tá? De capital aberto ou de capital fechado. As agências reguladoras são autarquias independentes que criam normas, fiscalizam setores econômicos e garantem uma prestação adequada de serviços públicos essenciais. Tá? Quando nós falamos de serviços públicos essenciais, nós falamos de energia elétrica, nós falamos de água, nós falamos de transporte, nós falamos de saúde. São aqueles serviços que são garantias constitucionais que, obviamente, com a evolução da sociedade, evolução da cultura, evolução da norma, modificação do ritmo de vida das pessoas, o poder público teve que terceirizar. Tá? E a terceirização também faz parte da controladoria das agências reguladoras. Hoje em dia, eu tenho uma empresa privada que presta serviços de eletricidade. Essa empresa privada que presta serviços de eletricidade é fiscalizada por uma agência reguladora, que é uma autarquia, que é uma autarquia independente, né? E que cria norma. Nós temos a resolução da ANEEL, que vai regular da Agência Nacional de Energia Elétrica, que vai fiscalizar
e vai aplicar sanção a essa empresa privada que presta serviço público. Aí eu posso falar da telefonia, que é a Anatel, posso falar da saúde, podemos falar aí da Anvisa, podemos falar do setor de transporte. São todos esses serviços públicos que são terceirizados, que existem empresas privadas que prestam esses serviços, que são fiscalizadas e são punidas caso violem o direito do consumidor, por exemplo. Eu tenho autarquias que são especiais, né, que são órgãos com autonomia financeira e administrativa, mas ainda vinculadas ao governo. E ali eu tenho o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, que é o INPI, algumas pessoas falam do INPE, que concede patentes e protege marcas registradas. É lógico que existe uma norma específica para isso. Essa norma ela vai reger a forma de criação de marca, registro, né, da marca, registro de patente. E isso há um órgão controlador especial que vai seguir essa norma especial. Então, tratando do INPI, para registrar uma marca ou patente é fácil, acessar o site do INPI, vocês vão ver como é que funciona o sistema de registro de marcas e patentes lá por dentro. E aí existe uma autarquia especial para regular esse tipo de serviço, né? Eu boto ali o poder normativo das agências, coloco como exemplo como a Anatel, que não vai importar muito no nosso estudo, porque não vai ser importante para essa prova falar da Anatel aqui nesse momento. Falando de infração à ordem econômica, nós sabemos que a ordem econômica tem que ser protegida, existem normas para isso. As infrações contra a ordem econômica são condutas que prejudicam a livre concorrência e o funcionamento adequado do mercado. Então, no Brasil, essas infrações estão previstas na lei 12.529 de 2011. E o sistema que rege o Sistema Brasileiro de Defesa de Concorrência. Eu tenho como tipo de infração contra a ordem econômica, em primeiro, o cartel, tenho também o abuso de posição dominante, a venda casada, o preço predatório, recusa de fornecimento, discriminação de preços, limitação de acesso ao mercado e influência na conduta comercial de terceiros. Então, eu trouxe aqui 8 tipos de infrações contra a ordem econômica, lógico que são passíveis de punição e fiscalização dos órgãos competentes. Agora eu falo da repressão às infrações da ordem econômica. Então, essa forma de repressão busca impedir aqueles tipos de infração, tá? Então, a defesa da concorrência é fundamental para a manutenção de um mercado saudável e competitivo. O CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é o principal órgão responsável por sua fiscalização e punição. Então, o CAD ele vai fiscalizar, vai julgar, ele vai punir. O CAD é o órgão responsável para fazer esse controle. Tá? Ele vai tentar equilibrar o sistema econômico, punindo quem comete infração econômica. Nós temos também infração contra a ordem econômica. Nós temos também a Secretaria Nacional do Consumidor, que essa Secretaria Nacional do Consumidor e o Ministério Público também são órgãos que visam a proteção, né, que visam a proteção da concorrência. Passando aqui, acordos de leniência, é um assunto muito importante. A gente pode até fazer uma analogia grosseira com a delação premiada. O acordo da leniência é um mecanismo previsto na Lei 529 de 2011, que permite a redução de sanções para empresas ou indivíduos, repetindo, porque eu acho que travou aqui, empresas ou indivíduos que colaboram com investigação sobre infrações à concorrência. Então, quem comparece, denuncia alguém, assume alguma infração, tem benefícios. Quais são os requisitos para obtenção do benefício? Ser o primeiro a se apresentar às autoridades, cessar a prática ilícita imediatamente, colaborar plenamente com as investigações. E quais são os benefícios? A imunidade ou redução da pena em processos administrativos e criminais. Tudo isso tem fundamentação legal. Então, o acordo de leniência, aquele que comete a infração, aquele que comete o crime comparece, assume a responsabilidade ou denuncia
a quadrilha ou terceiros, diante daquela situação, vai ter benefícios. Atos de concentração econômica. Já caminhando para o final, deixa eu ver aqui quantos slides tem. Praticamente uns 70 slides, já está chegando perto do final. O controle dos atos de concentração econômica feito pelo CAD tem como objetivo evitar fusões, aquisições e incorporações entre empresas que resultem em prática anticompetitiva. Nós podemos perceber que há um controle do Estado com relação à competitividade indevida, concorrências anticompetitivas, vamos falar assim. Essa situação é uma situação que nós temos que dar atenção, que quando a gente não estuda direito econômico, a gente não percebe isso, né? Se há uma concorrência desleal, se há uma prática de cartel, por exemplo, ou então algum abuso de poder ou abuso de preço em uma determinada situação, nós sabemos que, além do sistema econômico ser prejudicado, o consumidor também é prejudicado, tá? O CAD ele não proíbe as fusões, mas analisa se elas podem gerar monopólio ou práticas abusivas. Porque se gerar prática abusiva ou se gerar monopólio, o CAD não permite essa fusão. Proteção ao direito do consumidor. Aqui eu relacionei todos os direitos do consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor, importantes para a nossa matéria. Direito à informação, direito à proteção da saúde e à segurança, direito à reparação de danos, direito ao arrependimento. E eu não coloquei aqui, que é importante vocês saberem, isso não vai cair na prova, mas é importante vocês saberem. Eu coloquei no exercício, para vocês praticarem, porque eu acho importante. Não coloquei a inversão do ônus da prova. Por que a inversão do ônus da prova é um direito do consumidor? Porque o consumidor ele é hipossuficiente perante as empresas prestadoras de serviço ou de venda de produtos, tá? Então, numa demanda judicial, no processo de procedimento comum, justiça comum, caso vara civil, que não tem relação de consumo, a prova cabe a quem alega. Então, para eu argumentar, trazer fatos, eu tenho que provar os fatos alegados. Agora, na relação de consumo, na Lei 8.078 de 90, no artigo 6º, inciso 8º, se prevê a inversão do ônus da prova, ou seja, basta o consumidor alegar, comprovar o vínculo, comprovar o nexo, relatar o fato que a parte contrária, no caso o prestador de serviço ou o vendedor de produtos, deverá provar que não cometeu. Tá? Então, bota como item 5 lá, inversão do ônus da prova, grave isso, que isso vai ser útil ao longo da vida profissional de vocês. Tá? Aqui eu relatei os direitos do consumidor. Regulação do setor financeiro. No início nós falamos um pouco sobre isso. Regulação do setor financeiro é fundamental para garantir estabilidade econômica. Sempre no direito econômico temos que buscar a estabilidade econômica, a garantia de livre competitividade, tá? A concorrência desleal é proibida porque fere um dos princípios do setor financeiro nacional. O mercado tem que ser aberto, o mercado tem que ter concorrência, deve haver preços divergentes de determinados produtos de empresas que prestam o mesmo serviço. O que não pode acontecer é cartel ou monopólio. Tá? Então, há um conjunto de normas que vai disciplinar a atuação de instituições financeiras no mercado de capitais. Tá? Falando de instituições financeiras, quais são? Exemplos. Bancos comerciais, bancos de investimentos, nós estudamos isso em sala de aula, sabemos a importância. Cada um deles tem a sua característica, mas eles fazem parte do sistema financeiro nacional, regido pelo Banco Central. É o Banco Central que vai normatizar, é o Banco Central que vai regular, é o Banco Central que vai interferir caso haja alguma violação. É o Banco Central que vai determinar parâmetros, que vai normatizar sobre a atuação de um banco comercial, um banco de investimento, uma cooperativa de crédito, bancos que fazem investimento, bancos que emprestam dinheiro para correntista, que tipo de juros que esse banco vai cobrar. Tudo está sendo normatizado pelo Banco Central. E no mercado de capitais eu tenho os segmentos das bolsas de valores, mercado de dívida e fundo de investimento, sugerindo a vocês que estudem sobre isso, não para a faculdade, mas para vocês conseguirem fazer um pé de meia para o final, além da aposentadoria do INSS, que é muito rentável, né?
Além da poupança, que rende muito bem, para não dizer o contrário, pesquisem sobre fundos de investimento, pesquisem sobre renda fixa, que são investimentos seguros, analisando aí, vocês que trabalham como servidores públicos, de repente pegar 10% ou 20% do seu contra-cheque líquido e comprar um fundo imobiliário, vale a pena. Mas o governo atual agora está taxando os fundos imobiliários. Nos governos anteriores não se precisava descontar na declaração de imposto de renda ações de fundo imobiliário. Agora a gente tem que declarar, sem comentários políticos, declarar o investimento de fundo imobiliário. Mas vale a pena, rende mais do que poupança e rende mais do que INSS quando tratar-se de aposentadoria. É uma segurança para o futuro, tá? São os principais segmentos bolsa de valores, é muito arriscado, mas a renda fixa é mais garantida. Aí eu tenho aqui os principais reguladores, a gente acabou de falar do Banco Central, falamos da CVM, temos aqui a SUSEP quando trata-se de seguro, tá? Por último aqui, Banco Central, eu coloco aqui um poder do Banco Central sobre os bancos comerciais, o mercado de capital e o seguro da Previdência. Beleza? Essa parte do Banco Central aqui não é muito necessária, não vai cair na prova, mas é para fechar o material, então fica interessante. Espero que eu tenha atingido aí o objetivo de vocês nesse primeiro bimestre, que vocês tenham assimilado o máximo de conteúdo possível, que a matéria tenha sido apresentada de uma maneira bem clara, de uma maneira que vocês consigam entender. Estou à disposição de todos vocês, caso tenham dúvida. Desejo a vocês muito sucesso nessa carreira aí na faculdade, que vocês consigam tirar nota máxima nas outras matérias também, tá? Estou à disposição de vocês, quero ajudar a todos vocês, torço para que vocês tirem nota boa aí na prova. Na sala de aula eu vou acompanhar, qualquer dúvida podem perguntar, obviamente que eu não vou dar a resposta, mas eu posso direcionar o conhecimento para vocês atingirem o resultado, tá? Isso faz parte da metodologia de aprendizado, tá? Então, estou à disposição, agradeço aí a atenção a todos e até a próxima. Espero que tenham gostado desse vídeo, né? Vou fazer outros aí, resgatar a aula 1, resgatar a aula 2, a aula 3, a aula 4, para a gente ficar atualizado, deixar a playlist aí do canal cheia de matéria de direito econômico. Um abraço e até a próxima.